Que a graça e a paz esteja com você. É um privilégio poder estar de volta para darmos continuidade ao estudo sobre a doutrina das últimas coisas, ou escatologia. Nesse estudo, nós vamos estar falando sobre o estado intermediário dos mortos. O texto áureo nos diz assim: E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas, capítulo 16, e verso 23. A verdade prática diz: o estado intermediário representa um lugar espiritual fixo, onde as almas e os espíritos dos mortos aguardam a ressurreição de seus corpos, para apresentarem-se posteriormente perante o Supremo Juiz. A leitura em classe, ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, do verso 19 a 21, que diz: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, nós vemos aqui na leitura, muitos denominam isso como uma parábola, mas o fato é que Jesus sempre usou do cotidiano da sua época para poder trazer a mensagem para o povo. Então, nós vemos este relato do rico e do Lázaro, mostrando aqui o Senhor que existe um lugar de separação quando as pessoas desencarnam aqui neste plano, e que para aquelas pessoas que desencarnam aqui nesse plano, algumas teorias elas caem por terra. Por quê? Porque o corpo, ele realmente, como falamos no estudo passado, ele se desfaz na terra. Porém, a alma e o espírito, eles vão continuar conscientes. E a partir do momento em que ele se desencarna, a pessoa já sabe para onde vai, porque ela tem consciência, segundo o que nós vamos ver nesse estudo, para onde ela está sendo direcionada. E o pior de tudo, não tem mais o que fazer. Então, nós vemos no caso do rico e do Lázaro, Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi sepultado. Então, nós vemos aqui, vamos estar vendo na introdução, como existe uma diversidade de interpretações a respeito, e para evitar confusão de ideias acerca do estado intermediário, devemos aclarar essa doutrina. A vida depois da morte é o primeiro tópico que vamos estar estudando nesse momento. São vários os argumentos que reforçam a doutrina bíblica sobre a vida além túmulo. Primeiro, argumento histórico. Se a questão da vida além morte estivesse fundamentada apenas em teorias e conjecturas filosóficas, ela já teria desaparecido.
mas as provas da crença na imortalidade estão impressas na experiência da humanidade, né? Então, nós vemos nesse primeiro ponto aqui que a questão aqui da vida além morte, ela não está apenas fundamentada em conjecturas e filosofias, né? Porque se isso realmente fosse verdade, já teria caído por terra e já teria desaparecido. Mas as provas da crença na imortalidade estão impressas na experiência da humanidade. Primeiro porque Gênesis, quando a gente volta lá no princípio da criação, a gente percebe que Deus, ele cria o homem do pó da terra, transforma o homem ali, faz um boneco. Mas ele coloca algo importante neste homem para poder trazer ele à vida. É o fôlego da vida, ou seja, uma partícula do Espírito de Deus é colocado no homem. Então, ele se torna, conforme a Bíblia diz, alma vivente, habitando num corpo físico, num corpo material. Esse corpo, ele vai um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai se deteriorar, ele vai se corromper, ele vai findar. Mas a partir do momento que esse corpo se finda, o espírito, o fôlego de vida e a alma, que é a consciência, elas retornam para Deus, levando, como nós poderíamos dizer em outras palavras, um disquete de informação, ou um chip de informação. Todas as informações que você adquiriu durante toda a tua vida está gravado na consciência. E ele segue junto com o espírito para a eternidade. Para que naquele dia, quando você for inquirido pelo Senhor para prestar conta do que você fez neste plano, você não venha alegar para o Senhor dizendo, eu não lembro, eu não me recordo. Como hoje em dia a gente vê, né, diante da justiça, aí às vezes a pessoa é inquirida por alguma coisa que fez, e a pessoa tem duas opções, ou fica calado ou então nega tudo. Diante do juiz, o nosso Deus, não tem como ficar calado e muito menos negar, porque a consciência vai estar ali para declarar e mostrar todas as coisas. Então, esse seria o primeiro ponto. O segundo é o argumento teológico. Procura provar que a vida do ser humano tem uma finalidade além da própria vida física. Há algo que vai além da matéria de nossos corpos. É a parte espiritual. Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção, estava de fato desfazendo a morte espiritual e concedendo vida eterna, a imortalidade. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 10. A vida humana tem uma finalidade superior, uma razão de ser, um desígnio. Então, nós vemos aqui, nesse segundo ponto, que é o argumento teológico, que a teologia, ela procura provar que a vida do ser humano tem uma finalidade, além da própria vida física, né? Que há algo que vai além da matéria do nosso corpo, que é a parte espiritual, que é o chamado, o eu imortal. Né? Todos nós somos imortais, espiritualmente falando. Quando Jesus Cristo aboliu a morte e trouxe à luz a vida, e a incorrupção estava, de fato, desfazendo a morte espiritual e concedendo vida eterna, a imortalidade. Muito bom. O terceiro ponto é o argumento moral. Há um governador moral dentro de cada ser humano chamado consciência. Esse é o chip, é o ponto que eu acabei de mencionar. É o que grava todas as coisas, tanto bom quanto ruim. E a palavra de Deus diz que tudo, além disso, tudo também é escrito. Está escrito, naquele dia abrirão-se os livros. Você vai ter que, ainda que você não queira, você vai ouvir aquilo que está escrito lá. E a tua consciência vai dizer o amém, porque você não tem como negar. Aqui, no físico, no plano natural da vida, eu posso negar as coisas da forma que eu quiser, pelo tempo que eu quiser, e ninguém consegue fazer eu falar aquilo que eu não quero. Mas diante de Deus é diferente, né? Sua existência dentro do espírito humano indica sua função interna como um sensor moral aliado à soberania divina. Então, tudo está gravado na consciência. Então, nós temos a consciência, o subconsciente, que, segundo a psicologia, digamos assim, seria chamado como um arquivo morto, onde todas as lembranças, que às vezes você já nem lembra mais, mas eles estão armazenados lá no subconsciente, né?
nesse arquivo morto. Argumentos metafísicos. Os elementos imateriais do ser humano denunciam o sentido metafísico que compõe a sua alma e espírito. Esses elementos são indissolúveis. Portanto, como evitar a realidade da vida além morte? É impossível. A palavra imortalidade no grego é atanásia e significa literalmente ausência de morte. No sentido pleno, somente Deus possui vida total, imperecível e imortal, conforme registra 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ele é a fonte de vida eterna e ninguém mais pode dá-la. No sentido relativo, o crente possui imortalidade conquistada pelos méritos de Jesus no Calvário, 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 8 a 12. Então, esse ponto aqui, por exemplo, entre esses argumentos que nós acabamos de ver aqui, esse último aqui, ele é o mais importante, porque nós falamos no estudo anterior, só para trazer a memória, sobre as duas questões. A primeira, o homem, quando ele vive na prática do pecado, ele está vivo fisicamente, mas espiritualmente ele está morto. Quando ele abandona a vida de pecado, quando ele abandona o mundo, ele se volta para Deus, aceita o sacrifício de Jesus, então acontece a inversão, ou seja, ele morre para as coisas do mundo e ele passa agora a ter vida espiritual e, consequentemente, ele passa a ter uma vida imortal. Ou seja, aquilo que o Senhor fala lá no Evangelho de João, aqueles que creem no Senhor Jesus não verão a morte, mas passam da morte para a vida. Então, é isso que acontece. São duas coisas que acontecem. E nós conseguimos isso através desse sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário. O segundo ponto vem falar sobre o que não é estado intermediário. O primeiro ponto não é purgatório. O purgatório nada mais é do que uma heresia lançada pelos católicos romanos para identificar o Seol Hades como lugar da prova, ou lugar de prova, ou de segunda oportunidade para as almas daquelas pessoas que não conseguiram se purificar o suficiente para galgarem o céu. Declara a doutrina romana que é uma forma desses mortos serem provados e submetidos a um processo de purificação. Entretanto, essa doutrina não tem base na Bíblia e é feita sobre premissas falsas. Se o purgatório fosse uma realidade, então a obra de Cristo não teria sido completa. Se alguém quer garantir sua salvação eterna, precisa garanti-la em vida física. Depois da morte, só resta a ressurreição. Então, nós vemos aqui que a Igreja Católica Romana, há muitos e muitos anos, criou esse tal de purgatório e conseguiu enganar muitas pessoas pagaram e pagavam a igreja. Hoje eu não sei como funciona isso, mas pagavam, ia até o padre rezava, ele fazia lá uma promessa, fazia lá uma novena e pagava, e o padre absolvia aquela pessoa dos pecados e assim dizendo ele que estava garantido a sua entrada no céu. E quando morresse, ele passaria pelo purgatório para ali se purificar de alguma coisa e seguir o caminho. Ou seja, seria uma parada no meio do caminho. Mas isso é antibíblico, isso não tem nenhuma base bíblica. As Escrituras não mostram isso. As Escrituras mostram apenas dois caminhos. E diz ainda que após a morte segue-se a juízo. O caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Não existe purgatório, existe céu e inferno. Então, o homem precisa, enquanto vivo, se consertar diante de Deus, reconhecer o seu estado de pecado, de miséria, se voltar para Deus, se arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus como Salvador pessoal, e aí sim ele terá garantido assim o perdão dos seus pecados, terá direito à salvação, terá o seu nome escrito no livro da vida, e quando morrer, ele não tem passagem carimbada para purgatório e nem para o Hades, nem para o Seol, mas ele vai para o paraíso. Mas, do contrário, ele vai para o local de tormento e ali sofrendo, porque a angústia daquele lugar é terrível, porque você
tenha consciência de que você não tem mais como retornar a esse plano para poder mudar o caminho. A partir do momento que você foi, você não volta mais. É uma passagem que é carimbada, é uma passagem apenas de ida, não tem retorno. Muita gente, a gente ouve aí de que muita gente morreu e voltou e aquela coisa toda. Mas, literalmente falando, quando morre, a pessoa vai e não tem como voltar. Ou ele segue para a vida eterna, ou ele segue para o sofrimento eterno. O segundo ponto também não é o limbus patrum, que é um vocábulo. Limbus significa borda ou orla. A ideia é paralela ao purgatório e foi criada pelos católicos romanos para denotar um lugar na orla ou na borda do inferno, onde as almas dos antigos santos ficavam até a ressurreição. Ensina ainda essa igreja que o limbus patrum, paz, era aquela orla do inferno onde Cristo desceu após sua morte na cruz, para libertar os pais santos do Antigo Testamento do seu confinamento temporário e levá-los em triunfo para o céu. Identificam o seio de Abraão como sendo o limbus patrum, Lucas 16, 23. Mas o limbus patrum não tem apoio bíblico e nem existe uma orla para os pais santos antigos. Então, uma outra invenção, né, criada pela Igreja Católica para continuar enganando e engodando as pessoas que não conhecem a Deus, né? Então, é preciso muito cuidado. Você que não é evangélico, você que não é um cristão, você precisa examinar as Escrituras, porque é nas Escrituras que você vai encontrar as respostas para a tua vida eterna. Então, nós encontramos aqui e ali, pelo texto que foi lido, que havia apenas dois lugares: o local de sofrimento e o local onde se denominava seio de Abraão. Não era o que eles estão dizendo aqui, limbus patrum. Ali era um local de repouso para os justos, para aquelas pessoas que foram justificadas. E um outro ponto que eu quero chamar a atenção, nesse caso de justo, justo não é aquele que deu esmola aqui nesse plano, né? Que deu esmola, deu uma roupa para um, calçado para outro, ajudou a construir a casa de alguém necessitado. Isso é ótimo, isso faz parte do amor, né, pelo próximo, né? Ajudar uns aos outros. Mas o justo aqui são aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue. Fomos justificados dos nossos pecados. Éramos pecadores, estávamos condenados à destruição eterna, mas a partir do momento que olhamos para Jesus e o aceitamos como Salvador, nós somos justificados dos nossos pecados. Portanto, para Deus nós somos justos. E esse local aonde ficou Lázaro, ele é o local aonde ficam os justos. Hoje é denominado de paraíso. E o local onde estava o rico é o local de sofrimento. Não é o Geena, porque o Geena é o inferno, e ele ainda não foi inaugurado. Mas é um local intermediário, como a Bíblia denomina, né, dos mortos, a uma prisão, onde eles estão aguardando o momento de ressuscitarem, né, para poder se apresentar diante de nosso Deus para receber a justa recompensa pelo que eles praticaram neste plano. O terceiro ponto aqui não é o limbus infantus. A palavra infantos refere-se a crianças. Na doutrina romana havia no Seol Hades um lugar especial de habitação das almas de todas as crianças não batizadas. Segundo essa doutrina, nenhuma criança não batizada pode entrar no céu. Por outro lado, é inaceitável a ideia do limbus infantus como lugar de prova também para a criança. Então, nós vemos aqui que a Igreja Católica ela dividiu esse local em vários cômodos, né? Então, tinha o cômodo das pessoas onde iam purgar os seus pecados, tinha o local das crianças, tinha o local dos pais da fé, né, dos santos, e etc, etc. Mas isso não existe base bíblica. E isso era uma forma também dos pais correr e batizar a criança. O batismo, ele nada mais é do que uma confissão de pecado, um reconhecimento de que é pecador. E uma criança não tem esse conhecimento, tá? Até que ela consiga
identificar a mão direita da esquerda, ela não tem consciência de pecado. Uma criança, um recém-nascido, quando ele começa a dar os primeiros passos, entender alguma coisa, ele sempre vai imitar os pais, porque é natural isso. Mas ele não tem ainda uma formação completa para que ele possa decidir o que vai fazer da sua vida, como é que vai ser ou deixar de ser. Então, ele precisa ter, no mínimo, uns 12 anos de idade para que ele possa começar a entender a realidade da vida, tá? Então, o batismo nada mais é do que uma confissão de pecado. Era o que João Batista fazia. João Batista pregava o evangelho, falava do pecado, que as pessoas tinham que abandonar o pecado, mudar de vida, e as pessoas, quando aceitavam aquilo, elas provavam que estavam aceitando aquilo através do batismo, dando testemunho para as pessoas que ela estava aceitando o evangelho, estava aceitando a Cristo, e se submetiam ao batismo nas águas, ou numa demonstração de que estavam sendo sepultados, estavam morrendo agora para as coisas mundanas, para poder viver uma nova vida, uma vida de novidade agora diante de Deus, ou seja, mudando a rota da sua vida para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então, isso aqui também é uma falácia, o que a Igreja Católica Romana criou durante os anos, e acredito que até hoje ainda prevalece isso no meio deles lá. Quarto, não é um estado para a reencarnação, não é um lugar de migrações e perambulações espaciais. Os espíritos gostam de usar o texto, os espíritas, né? Gostam de usar o texto de Lucas 16, 22, 23, para afirmarem que os mortos podem ajudar aos vivos. Mas Jesus, ao ensinar sobre o assunto, declarou que era impossível que Lázaro ou algum outro que estivesse no paraíso saísse daquele lugar para entregar a mensagem aos familiares do rico. Jesus disse que os vivos tinham a lei e os profetas. Isto é, eles tinham as escrituras. Os mortos não podiam sair de seus lugares para se comunicarem com os vivos. Portanto, é uma fraude afirmar essas possibilidades de comunicação com os mortos. Usam equivocadamente João 3:3 para defenderem a ideia da reencarnação. Vários textos bíblicos anulam essas falsas doutrinas, como Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 14, Jó, capítulo 7, verso 9 e 10, Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 6, e Lucas 16, 31. Então, um outro ponto também que é falso é aqui na questão dos espíritas. Eles consultam os mortos. As pessoas, quando morrem, eles dizem que conseguem trazer o espírito dessa pessoa para dizer como que é lá, trazer conselho para quem está vivo, mas nós sabemos que por trás disso tem, né, o dedo de Satanás, dos demônios, né, que se passam por essas pessoas. Infelizmente, muitas pessoas têm seguido essas doutrinas, né, e estão envolvidas com elas. E com isso vão perder a sua alma, porque não existe salvação. Depois que morre, a Bíblia é clara, depois que a pessoa morre, ela segue a juízo. Ela vai para o lugar que está preparada para ela. Se ela fez o bem, se ela foi justificada por Cristo, ela segue para o paraíso, ela desencarna. Isso é fato, ela desencarna, o corpo volta para o pó, e o espírito e a consciência volta para Deus, ou seja, vão para o paraíso. E ali no paraíso, eles começam a desfrutar do descanso ali na presença de Deus e aguardando o momento em que eles vão receber de volta os seus corpos para poderem se apresentar diante do Senhor naquele dia e receber o galardão de tudo que eles fizeram nesta vida. Da mesma forma, o ímpio, o pecador, quando morre, ele desencarna, o seu corpo volta para o pó e o seu espírito e a sua consciência vai para um lugar de sofrimento. E ali, naquela prisão, ela vai ficar até o dia em que ele vai voltar a receber o seu corpo de volta para se apresentar diante de Deus, para ser julgado e receber a devida retribuição pelo que fez
ou deixou de fazer nesta vida. É simples assim. Não existe nenhum outro adendo que venha justificar o que as Escrituras falam. Amém? O terceiro tópico fala: o que é estado intermediário? Primeiro, é uma habitação espiritual fixa e temporal. Biblicamente, o estado intermediário é um modo de existir entre a morte física e a ressurreição final do corpo sepultado. No Antigo Testamento, esse lugar é identificado como Seol, como Hades no grego. Os dois termos dizem respeito ao reino da morte, conforme registra o Salmo 18, verso 5, 2 Samuel 22, versículos 5 e 6, é um lugar espiritual em que as almas e espíritos dos mortos habitam fixamente até que seus corpos sejam ressuscitados para a vida eterna ou para a perdição eterna. E o estado das almas e espíritos fora dos seus corpos, aguardando o tempo em que terão de comparecer perante Deus. Então, como já frisei aqui no primeiro ponto, essa habitação ela é um local fixo e temporal, né? Fixo porque as pessoas que entram ali não podem sair, e temporal porque eles vão permanecer ali por um tempo determinado por Deus. Então, o espírito das pessoas que desencarnaram, eles vão estar ali aguardando o momento da ressurreição, aonde eles vão receber os seus corpos, conforme já disse, para poder se apresentar diante de Deus, sendo que uns irão para a vida eterna e outros para a perdição eterna. É simples assim, não existe nenhum outro tipo de adendo, tá? Então, para o sábio entendido, o caminho da salvação é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Esse é um texto que eu gosto de citar muito, porque é preciso que a gente tenha consciência de que nós não somos qualquer coisa aqui neste plano. Nós não estamos aqui por um acaso. Todos nós viemos para este plano para poder receber do Senhor a oportunidade de reconciliarmos com Deus. E o Senhor Jesus reconciliou o homem com Deus através da sua morte na cruz. Mas é preciso que você reconheça isto. Em segundo, é um lugar de consciência ativa e ação racional. Segundo Jesus descreveu em esse lugar, o rico e o Lázaro participam de uma conversação no Seol Hades, estando apenas em lados diferentes, conforme Lucas 16, 19 a 31. O apóstolo Paulo descreve-o no que tange aos salvos como um lugar de comunhão com o Senhor, 2 Coríntios 5, e versículo 6 a 9, e Filipenses capítulo 1, 23. A Bíblia denomina-o como um lugar de consolação, seio de Abraão ou paraíso, Lucas capítulo 16, 22 e 25, 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 a 4. Se fosse um lugar neutro para as almas e espíritos dos mortos, não haveria razão para Jesus identificá-lo com os nomes que deu. Da mesma forma, o lugar de tormento não teria razão de ser se não houvesse consciência naquele lugar. Rejeita-se, segundo a Bíblia, a teoria de que o Seol Hades é um lugar de repouso inconsciente. A Bíblia fala dos crentes falecidos como os que dormem no Senhor. 1 Coríntios 15, verso 6, 1 Tessalonicenses 4 e 13. E isto não refere-se a uma forma de dormir inconsciente, mas de repouso, de descanso. As atividades existentes no Seol Hades não implicam que os mortos possam sair daquele lugar, mas que estão retidos até a ressurreição de seus corpos para apresentarem-se perante o Senhor, conforme Lucas, capítulo 16, verso 19, 31, capítulo 23, 43 e Atos, capítulo 7, 5, 9. Então, nós vemos aqui que a consciência lá, ela é um fato. Independente do que fez nesta vida, de ter passado pela morte, salvo ou não, ela está cônscia de tudo o que aconteceu, ela lembra de tudo o que deixou para trás e ela sabe perfeitamente o que vai acontecer no futuro. Então, nós vemos pelo que Jesus falou na parábola, quando ele mencionou ali, embora em lugares separados, havendo ali uma separação, eles conseguiam se comunicar. Pois vemos ali o rico olhando para cima, avistou Lázaro no seio de Abraão. E ali ele pede que o pai Abraão permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e venha refrescar sua língua, porque ele está sendo atormentado nas chamas, conforme nós lemos
na palavra. E aí nós vemos ali se desenrolar um diálogo entre pai Abraão e aquele rico, que ainda que Lázaro, com dó, quisesse fazer aquilo, não seria possível. Por quê? Porque havia ali um abismo que separava um lado do outro. Então, quem estava lá, do lado do rico, não podia passar para o lado que estava Lázaro e vice-versa. Então, nós vemos ali o segundo apelo daquele rico. Então, permita que Lázaro ressuscite e volte lá para a minha casa, a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos e eu não gostaria, eu não quero que eles venham para este lugar de sofrimento. E mais uma vez, o pai Abraão confronta o rico dizendo, não, lá tem Moisés e os profetas, que ouçam, porque se eles não derem crédito ao Moisés e aos profetas que estão lá pregando a palavra, muito menos se o morto ressuscitar. Então, não existe nenhuma forma de comunicação com este plano depois que a pessoa vai para o outro lado. Pode fazer mesa branca, mesa roxa, mesa azul, pode acender vela da cor que quiser, vai aparecer muitos demônios. E até o próprio Lúcifer pode aparecer. Mas a alma daquele indivíduo que passou para o outro lado não volta nunca e jamais voltará, porque ele está ali agora em processo de sofrimento, aguardando o momento da ressurreição para receber o seu corpo de volta, para se apresentar diante de Deus, para receber de Deus a recompensa pelo que praticou. Se ele fez o bem, se ele foi justificado por Cristo, ele vai seguir para a eternidade com Deus e viver eternamente. Se ele não aceitou o sacrifício de Jesus, viveu uma vida ímpia de pecado aqui na terra, ele vai perecer no Geena, no inferno, juntamente com diabos, demônios e todos aqueles que abandonaram a Deus. Então, nós precisamos estar atento a isso. Você, meu irmão, minha irmã, que pratica ou que participa de uma igreja, veja a sua situação. Não seja um crente de carona. Não seja um cristão nominal. Aquela pessoa que está apenas habituada a ir à igreja, né, se acostumou a ir à igreja, a louvar o Senhor, a participar de algum departamento. Seja um salvo na pessoa bem de Jesus. Tenha comunhão com o Espírito Santo, para que esse momento não te pegue de surpresa. Talvez você esteja esperando a volta de Jesus coletivamente. Jesus está voltando individualmente para muitas pessoas. E talvez você seja a próxima pessoa, quem sabe? Talvez eu seja o próximo, quem sabe? O importante é estarmos preparados. O importante é estarmos ligados na videira que é Cristo, porque no momento em que a trombeta soar para mim ou para você, possamos saber para onde estamos indo e termos a segurança de que não vamos perecer na eternidade, mas vamos viver com Deus por toda a eternidade. O quarto ponto fala o Seol Hades antes e depois do Calvário. Antes do Calvário, o Seol Hades dividia-se em 3 partes distintas. Para entender essa habitação provisória dos mortos, podemos ilustrá-lo por um círculo dividido em 3 partes. A primeira parte é o lugar dos justos, né? Chamada paraíso, seio de Abraão. Lugar de consolo, conforme registra Lucas 16, 22, 25 e 23 e 43. A segunda parte dos ímpios, denominada lugar de tormento, conforme Lucas 16, 23. E a terceira fica entre a dos justos e a dos ímpios, e é identificada como lugar de trevas, lugar de prisões eternas, abismo. Lucas 16, 26, 2 Pedro 2 e 4 e Judas, versículo 6. Nessa terceira parte, foi aprisionada uma classe de anjos caídos, a qual não sai desse abismo, senão quando Deus permitir nos dias da grande tribulação, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 1 a 12. Não há qualquer possibilidade de contato com esses espíritos caídos, habitantes do poço do abismo. Então, em outras palavras, nós vamos aqui, o comentarista deu um exemplo de um círculo, mas nós podemos fazer aqui uma divisão, um quadrado com 3 divisões. A primeira parte, o paraíso. A segunda parte, o lugar de tormento dos ímpios. E a terceira parte, o abismo, o lugar de escuridão, de trevas, aonde foi colocado esses espíritos que estão aprisionados, esses anjos caídos que Deus aprisionou
e que vai ser solto, conforme registra Apocalipse, capítulo 9, verso 1 a 12, no período da grande tribulação. O segundo ponto, depois do Calvário, houve uma mudança dentro do mundo das almas e espírito dos mortos, após o evento do Calvário. Quando Cristo enfrentou a morte, a sepultura, e as venceu, efetuou uma mudança radical no seu Hades, conforme registra Efésios, capítulo 4, verso 9 e 10, e Apocalipse, capítulo 1, verso 17 e 18. A parte do paraíso foi transladada para o terceiro céu, na presença de Deus, segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4, separando-se completamente das partes inferiores, onde continuam os ímpios mortos. Somente os justos gozam dessa mudança em esperança pelo dia final, quando esse estado temporário se acabará e viverão para sempre com o Senhor num corpo espiritual e ressurreto. Então, a Bíblia diz que quando o Senhor expirou, né, deu o último suspiro ali na cruz, o seu espírito desceu às partes mais baixas da terra, pregou para os espíritos em prisão e depois levou cativo o cativeiro. Esse cativo o cativeiro que o Senhor levou foi a parte ali aonde ficava os santos, né, os justos, e ele agora está no paraíso, que é o terceiro céu, conforme relata o apóstolo São Paulo. Ficando aqui embaixo o abismo, né, aonde continua os ímpios, ali aguardando o momento para ressuscitarem e receber de Deus a condenação. E o abismo lá, a prisão, né, a escuridão total, aonde está aprisionado os anjos caídos, aqueles espíritos que vão ser soltos durante o período da grande tribulação. Então, para concluirmos, essa doutrina bíblica fortalece a nossa fé ao dar-nos segurança acerca dos mortos em Cristo, e é a garantia de que a vida humana tem um propósito elevado, além de renovar a nossa esperança de estar para sempre com o Senhor. Então, para escaparmos desse juízo, para escaparmos de todas as coisas que vão acontecer brevemente, nós precisamos estar alinhados com o Senhor, vivendo um autêntico cristianismo, vivendo uma fé inabalável, uma esperança que não murcha, que não pode mudar, porque o dia do Senhor vai chegar, o fim vem e ele está próximo. Que Deus abençoe.